LS Podcast trazendo sempre os melhores convidados. Pegue agora sua pipoca e seu amendoim torrado e não saia daí. Curta, compartilhe e comente. LS Podcast começa agora. LS Podcast trazendo sempre os melhores convidados. Pegue agora sua pipoca e seu amendoim torrado e não saia daí. Curta, compartilhe e comente. LS Podcast começa agora. Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Hoje, com a grande honra aqui, conosco aqui o nosso pastor, abençoado, pastor Almir, conhecido nosso, homem de Deus. Hoje o podcast está uma bênção, você vai ver, você que está aqui nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois, também, essa gravação desse podcast, eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para falar com vocês, e vocês vão ver o que Deus faz na vida daqueles que se entregam para Ele de coração, e daqueles que têm um propósito na presença de Deus, né? Então, muitos que estão por aí, se dizem crente, mas são poucos que têm propósito de permanecer na presença de Deus. E o propósito de permanecer é isso que Deus vai moldando na vida da pessoa, né? Deus permanece na vida daquele que permanece com Ele. Então, desde já, queria agradecer a presença do pastor Almir, que está conosco aqui. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por ter vindo. Amém, muito obrigado. A paz do Senhor a todos que nos ouvem. Para nós a satisfação, a tarde maravilhosa estar aqui, gravando aqui junto com o pastor Lázaro. E é muito bom falar do amor de Jesus. Grande honra ter o pastor aqui e tenho certeza que Deus vai usar a vida do pastor para falar com nossos irmãos aqui e seguintes do canal aqui e aqueles que vão, provavelmente, né, com certeza, gostando de conteúdo como esse, né, que a gente traz sempre pessoas de Deus aqui para falar no nosso podcast, se inscrever no nosso canal aí, que vai ser uma grande honra tê-los aqui junto conosco. Mas desde já, queria... Opa, glória a Deus, quase derrubei isso agora. Queria agradecer aos seguidores do canal, todos que irão posteriormente também se inscrever no nosso canal. E desde já agradecer a todos que compartilham, né, os vídeos, todos que de uma certa forma ajudam a gente a seguir com esse trabalho abençoado. E como sempre, a primeira pergunta nossa aqui é muito importante, né? Aqueles que vêm aqui, é saber um pouco, né? O pastor vai contar para nós um pouco da sua história, como Jesus o encontrou, porque essa é a parte mais, vamos dizer assim, melindrosa, né, de todo caminhar, todo cristão, né? É o convite de Cristo e a pessoa aceitar o convite e vir para Ele. Pastor, conta para nós aí, como é que foi o início dessa jornada abençoada aí. No meu início, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu morava no estado do Paraná, até os 20 anos de idade, e a partir dos 20 anos de idade eu vim aqui para o estado de São Paulo, e morei com uma tia minha, que a qual ela era evangélica, mas eu era muito católico, e de repente Deus foi trabalhando na minha vida, e um dia eu aceitei a Cristo como Salvador, no ano de 1984, eu aceitei a Cristo como Salvador. E daí para cá minha vida foi transformada, né, pelo poder de Deus, e sempre amei muito a obra de Deus, porque sempre gostei de servir a Deus. Então, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu aceitei a Cristo para viver uma vida cristã. Glória a Deus. O pastor, então, não nasceu num berço evangélico, não, né? Não nasci no berço evangélico, né? Sim. Então, o pastor teve uma trajetória. Como é que foi assim, um encontro com Jesus, assim? O pastor chegou a passar por alguma dificuldade ou não? Teve aquele encontro tranquilo? Veio por amor? Tive um encontro tranquilo. Eu fui convidado pela minha tia para ir sempre à igreja quando eu estava morando com ela. E um dia eu fui assistir um culto da igreja, era um culto de Santa Ceia. E aquele culto Santa Ceia, eu vendo ali os irmãos a participar do culto de Santa Ceia, e me chamou a atenção, né? E quando eu estava ali na igreja, quando eu voltei no domingo na igreja, à noite,
que eu fui tocado pelo Espírito Santo e eu aceitei a Cristo como Salvador naquela noite, naquele domingo à noite, após um culto de Santa Ceia. Isso me chamou muita atenção e, ao participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, isso me chamou a atenção e me trouxe eu para a presença de Jesus. Maravilha, glória a Deus. O pastor sempre foi assembleano, sempre da Assembleia de Deus, ou passou por algum outro processo ou não? Outro ministério? Sempre da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Desde a minha conversão até nos dias de hoje, eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. Glória a Deus. Como é que foi a trajetória, pastor, até chegar ao pastorado, né? Porque até chegar ao pastorado tem muita coisa, né, para seguir, né? Assim, a pessoa vai aprendendo muita coisa dentro do ministério, né? E desde dificuldade até chegar ao fato de estar dirigindo uma igreja, né? Sim, a trajetória do ministério, a partir do momento que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu sempre fui assim, zeloso pela obra de Deus. E da época que eu aceitei a Cristo no ano de 84, e nesse mesmo ano eu desci as águas batismal, eu tive uma trajetória cristã, e até me faz lembrar o meu saudoso sogro, Verdi Boraski, e ele era presbítero da igreja. Então ele me dava muita orientação na parte dos conhecimentos da palavra de Deus. Isso eu trago muito, né, comigo mesmo, né? Essas orientações que eu sempre pegava dele, um homem muito experiente na palavra de Deus, e eu acompanhava sempre, né? Quando foi durante a minha trajetória cristã, no ano de 1999, especificamente em outubro, eu fui consagrado ao santo diaconato, né? Chamado de Deus na minha vida, né? Deus usando um pastor, diria que Deus havia separado, né? Naquele momento, eu para a obra de Deus, e logo em seguida, uma semana após, eu fui chamado para o Santo Ministério Diaconato. Maravilha, pastor. O pastor, assim, nessa jornada, assim, sempre tem uma experiência forte, né? Quando eu falo experiência forte, não só no ministerial, mas sobrenatural. O pastor tem alguma experiência sobrenatural que o pastor passou, percebeu, enfim, ouviu, e viu algo assim muito forte, fala assim, realmente isso aqui marcou a minha vida? Teve alguma experiência assim nesse sentido na vida do pastor? Então, comigo mesmo, assim, teve uma coisa que marcou muito forte, principalmente no início do meu ministério, quando eu decidi, assim, quando Deus tem um chamado na vida da gente, mas às vezes a gente não quer, né, tomar aquela responsabilidade totalmente. E eu assim, tive um problema sério com coluna, né? Enfermidade na coluna. E com essa enfermidade, eu sofri um pouco por resistir, talvez, a chamado de Deus. Mas, assim, logo em seguida, que eu falei, ó, Jesus, se o Senhor realmente, né, tem uma chamada ministerial na minha vida, que o Senhor coloque as suas mãos e me cure, né? Nesta coluna eu quero servir ao Senhor. E naquele momento que eu fazia já uns 4, 5 anos que eu estava sofrendo, e aí eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, que foi realmente quando eu fui chamado para o diaconato, e Jesus naquela noite ele me curou ali para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Esse então foi um processo que Deus permitiu para trazer o pastor mais perto dele, né? Exatamente, para trazer mais perto. E aí, conforme o passar dos tempos, né, eu fui levado logo no ano seguinte, no ano de 2000, eu fui levado ao Ministério do Presbitério, e depois mais uns 5 anos, chegando até o evangelista, né? Então hoje sirvo a Deus aí como pastor e evangelista, né? Servindo a Deus. Que benção, pastor. Para o pastor, né? Uma pergunta aqui interessante, aqui, opinião do pastor. Para o pastor, quais características eu teria que ter um crente para dizer assim, ó, esse realmente é um crente, um cristão de verdade? Eu sei que é difícil colocar um julgamento sobre alguém, mas sempre existe um NERT, né? Existe um conjunto de coisas que mostram que realmente um cristão é verdadeiro, assim, na opinião do pastor. Qual seria, né? É uma das características que mostra mesmo assim, sobre a vida do cristão autêntico em Jesus Cristo,
é a sua fé iminente em Cristo Jesus. E uma das coisas que traz o crente assim mais para perto dele, dizer assim, um autêntico cristão, eu me baseio muito na vida do profeta Eliseu, né? Eliseu. Que quando ele passava ali naquela mulher, e ela observava sempre, né? Ali o profeta Eliseu, ela observava e disse, olha, realmente este homem é um homem de Deus, né? Então, todo autêntico cristão, alguém sempre tem que olhar para ele e dizer, olha, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo sua conduta, né? Dizer assim, isso demonstra, né, muito o autêntico cristão, verdadeiro, fiel a Deus, através das suas atitudes. A vivência do cristão, né? A procedência dele vai transmitir que ele é realmente um verdadeiro cristão. Sim. Que ela falava, né, viu? Falava, eis aí um homem de Deus, né? É. Eis aí um servo do Senhor, um Ali em 2 verdadeiro. Reis, né? Exatamente. Nós vemos ali que aquela mulher, ela via realmente, Sim. né, como um autêntico cristão. E isso, para nós hoje, né, isso é muito importante. Nos dias atuais que estamos vivendo hoje, né, pastor? Exato. A gente, como verdadeiro cristão, temos que demonstrar, não muito falar, mas as suas atitudes. Isso é muito importante. A gente percebe, né? Assim, não tem como não perceber, pastor. Hoje em dia, não falo nem infelizmente, né? Isso teria que acontecer porque a Bíblia fala, né? Nos últimos dias seria assim. Mas é triste, né? O evangelho mamão com açúcar, aquele evangelho oba-oba, vem do jeito que tá, se quiser piorar tá tudo certo. Mas Jesus não disse isso, né? Jesus não disse isso, pelo contrário, a pessoa vem do jeito que tá, mas vai ser transformada, não vai permanecer, né, pastor? E infelizmente muitos têm uma visão distorcida do evangelho, né? Acho que porque Deus é amor, quer dizer que ele vai tolerar qualquer coisa, e tolerar o pecado, e não vai. Não vai. Então, Exatamente. o nosso Deus, ele é santo, ele é poderoso, né? E ele não tolera o pecado. Então, por esse motivo, então, nós notamos que é muito importante o cristão ele saber como ser um autêntico cristão, para que ele demonstrar que realmente é um cristão, porque a Bíblia nos diz que no céu não entra pecado, né? Coisa impura entra no céu. Então, nós temos que andar pelo caminho certo para que possamos alcançar, né, a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivendo aí, vivenciando, né, vamos dizer assim, Sim. vivenciando um evangelho muito light, onde tudo pode, né? Não nada acusa mais os cristãos, né? E a palavra de Deus, que é iminente, né? A palavra de Deus, ela nos traz para nós, né, uma correção muito importante, né? Exatamente. Dentro da sua santa e gloriosa palavra, que nós devemos se basear dela. A Bíblia ela não mudou, né? Ela continua sendo a mesma. Ela não muda, ela é infalível, né? Então é por isso que o cristão ele tem que sempre observar a Sagrada Escritura e aprender dela. Com o passar do tempo, inclusive, a próxima pergunta tá meio conectada com essa, né? A gente percebe, não sei se é a percepção só minha, mas eu acredito que a maioria das pessoas, e o pastor também percebe, que nos últimos dias, o modo de se portar, o modo de adoração, o modo de seguir a Jesus, para muitos, percebe que mudou muito, né? Por exemplo, com o passar dos anos, muita adoração mudou o modo de adoração, o modo de as pessoas se relacionar com Deus, com Jesus, né? E muitos não entendem que Deus ele não muda. Quem muda é o ser humano, né, pastor? E as pessoas mudaram muito, eu acredito, de um tempo para cá, né? A igreja antiga, o tempos antigo da igreja moderna. O que o pastor acha? Se essa percepção é real, é verdadeira, ou é só coisa que a gente olha assim, mas não tem nexo? Eu acredito que tem nexo. Agora, na visão, pastor Lázaro, eu concordo que realmente houve-se uma mudança muito grande quando fala igreja humano. Porque o ser humano, ele procura sempre procurar um meio da palavra de Deus para se adequar, para que a palavra de Deus se adequada a ele, e não ele se adequar à palavra de Deus. Então nós vemos os dias que estamos, nesses finais de tempos agora, as pessoas elas estão assim buscando
uma palavra que venha a trazer um conforto para você. Ele não busca uma palavra que venha corrigir, ensinar, né? E mostrar o caminho certo. Então nós vemos que pessoas estão mais preocupadas no bem-estar da sua vida. E nós vemos que as pessoas, elas não estão preocupadas em ir para o céu. Elas estão mais preocupadas em ter um conforto melhor aqui onde convive, né? E quando o pastor fala sobre adoração, não é isso, né? Isso. Sobre a adoração a Deus. Movimento não é adoração a Deus. Exato. Às vezes nós vemos que alguns movimentos que traz um barulho muito grande, mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus está longe daqueles movimentos, né? E nós vemos quando tem uma adoração a Deus fiel, nós sentimos a presença de Deus, a choro, a milagres, a transformação de vida. A vida que entra ali, crente ou não crente, quando sai, ela sai diferente. E hoje nós estamos vivendo alguns movimentos que dentro até, às vezes, ministerialmente nosso, que traz uma certa agitação, mas quando sai, acabou, não tem um elevo espiritual, está faltando muitas vezes o elevo espiritual. Então a igreja, ela precisa buscar. Aí o pastor me pergunta, como que a igreja consegue chegar mais perto de Deus? Né? Essa questão, ela está. Como nós buscarmos a Deus, buscarmos o poder real de Deus na nossa vida. É através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, é que nós nos achegamos mais perto de Deus. E quando nos achegamos mais perto de Deus, mais sentimos o poder dele. E o poder de Deus é real na nossa vida, quando nós estamos fazendo o querer de Deus. Exato. A gente percebe que nos últimos dias, alguns movimentos, é o que o pastor falou, às vezes a pessoa está com a percepção que ela precisa buscar Deus, mas porém, a pessoa quer aquele Deus que seja apenas um consolador, um Deus que supre a sua necessidade, a necessidade Sim. dela, no caso, mas ela não quer um Deus que tenha compromisso. Não. Ou seja, ela não quer ter compromisso com esse Deus. Quer. Ela quer resolver o problema dela, do ego Sim. dela, né? Tirar a tristeza, tirar a angústia, Da alegria, trazer alegria, dar bens materiais, bens materiais, mas firmar com esse Deus para salvar a sua alma, que é o mais importante de tudo. mais importante, Às vezes a pessoa não quer, não quer. não é, pastor? E isso que é o problema dos últimos dias, né? E na verdade o mais importante é a salvação das nossas Salvação da almas, né? É a salvação. Exatamente. Coisa que as pessoas às vezes esquecem. Esquece e não se dedica, né? Porque aqui é o que a Bíblia diz, aqui é temporário. Temporário. Vai acabar. Um dia vai acabar. A casa que temos aqui, uma hora vai ficar aqui mesmo. Claro, tudo. Mas e a alma? A alma tem que estar preparada para ir morar com o mestre. E aí, se a pessoa não se preparar, Se não se preparar, o que faz? pode ter uma grande surpresa, né? Uma grande decepção no final. E nós Porque- precisamos nos preparar cada Exatamente. dia, todos os dias devemos preparar, né? Porque Exatamente. sabemos que nós um dia vamos deixar esse mundo, né? Não vamos viver para sempre aqui. Então, uma hora, a pessoa vai ter que se apresentar a Deus. Sim. É outro detalhe também, porque olha só, seguindo esse assunto, que é importante, a adoração, a busca do Senhor Jesus, e também sobre a volta dele. A pergunta que vem agora, a volta iminente de Jesus. Por que estamos mais perto da volta de Jesus, segundo a opinião do pastor? Cada pessoa tem uma percepção da volta de Jesus. Claro, mediante o que está na Escritura. E qual é a percepção do pastor sobre a volta do Senhor Jesus? A volta iminente do Senhor Jesus, a percepção que nós temos, né, como verdadeiro cristão, que estamos aguardando a volta de Jesus, realmente são os sinais. São os sinais que estão acontecendo, né? Nós tomamos por base em Mateus 24, onde ele fala sobre os sinais. Quando vê eles acontecendo, e nós estamos vendo nesses dias atuais todos os sinais. Uma das coisas muito importantes, o que está acontecendo dentro do período em que estamos vivendo, é o amor se esfriando em toda a humanidade, no mundo inteiro. Então nós vemos o amor esfriando, é uma das coisas características que marca a volta iminente de Jesus Cristo. Porque ele diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão.
Então, isso nos traz uma certeza que a volta de Jesus está muito próxima. É o que o pastor falou aqui, eu estava procurando aqui na Bíblia, é o Mateus 24:13. 13. 24:13, pastor. É o 13. Não, o 13 é quem perseverar, o 12, não, perdão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O interessante é que no original, o amor, a palavra amor, e o amor ágape, o amor fraternal de Deus, das pessoas com Deus. Então, seja ela evangélica ou não. Sim. Então, muitos que têm o rótulo de evangélico, né, pastor, ele acaba amando a Deus de fachada, porque, na verdade, se o coração dele se está deixando se esfriar, é porque o amor dele não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Né? Isso que o Mateus 24:12 diz, ó, e por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos esfriará. Olha só. Mas aí Jesus termina aqui no 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui é interessante isso aqui até o fim. Porque muitos, tem até alguns movimentos por aí, né? Baseado em alguns pais, pseudos pais da igreja, diz que se a pessoa aceitar Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será Salvo. Será. Será. Ele é sobre o Daí futuro. É futuro. Futuro, não, o verbo Será. futuro. Não poderia falar, não, está salvo. Lógico que em outras passagens fala que já está salvo. Mas o será é importante, porque vai levar um tempo a pessoa permanecer até o fim. Quando fala que já está salvo, aquele que permanecer até o fim está salvo, porque ele permaneceu, já chegou até o fim. Exatamente. Então não podemos confrontar, né, essa palavra, porque nós vemos aqui que é aquele, né, exatamente, que perseverar até o fim. Então esse já está salvo. Sim. Que ele perseverar até o fim, já chegou no fim. Então daqui para frente, do fim para frente, ele é salvo. Está com o mestre. Já está com o mestre já. Garantido. É interessante a gente aprender a palavra de Deus, raciocinar e interpretar o que está escrito dentro da palavra de Deus para que não gere uma confusão. E há muitas confusão aí por causa de não raciocinar e ver o que o texto está dizendo dentro da palavra de Deus. Exatamente, pastor. Tem pessoas que ela acaba fazendo confusão com o texto bíblico. Né? Tem pessoas que acabam levando para um caminho que beira o caminho da heresia quando não é heresia, né? Porque a Bíblia não garante que se a pessoa aceitou Jesus, afastou, nunca mais volta, está salvo. Não, a Bíblia não garante isso. Não garante. Jesus diz que ele garante aquele que ficar com ele até o fim. Tanto aquele que permanecer com ele, lá em Apocalipse ele fala que ele vai apresentar essa pessoa diante de Deus, vai testemunhar diante de Deus a vida dessa pessoa. Está o meu servo, está a minha serva aqui, ó, ficou firme comigo lá na terra. Né? Manteve a fé comigo. Manteve a fé. Então muitos querem, como os outros, a bênção, tudo, mas não querem permanecer. Muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção, né? O mais importante é o dono da bênção. Exatamente. Né? O dono da bênção é o melhor de todos. É melhor de tudo. Todos eles. A pessoa quer... Porque você estando com o dono da bênção, você tem a bênção completa, Completa, pastor. É isso que a pessoa não entende e acaba passando por um caminho ruim, se não tomar cuidado, lá na frente perde a salvação. Que é o mais importante, né? Que é a coisa mais preciosa para nós, a salvação da nossa alma. Porque o corpo está garantido que uma hora, se Jesus não voltar a qualquer momento, né? A gente espera isso, o arrebatamento, se ele não voltar a qualquer momento, o corpo vai voltar para o pó da terra. Mas a alma, se estiver com Deus, com Jesus, salvo, vai vir com ele eternamente, né? Mas, se não tiver, complicou. Aí complica muito. A sexta pergunta nossa aqui é: como é dirigir uma igreja e lidar com as pessoas? Não é fácil, né? Lidar com pessoas. Eu acho que é muito difícil. Vendo biblicamente, né? Você vê, Moisés, Noé, pessoas que lidaram com pessoas no Antigo Testamento, no Novo também, sempre tem um problema, né? Ser enfrentado, sempre tem uma dificuldade. Como é que é isso nos dias atuais, pastor? Hoje, nos dias atuais, nós temos que ter muita cautela a poder trabalhar com gestão de pessoas. Uma igreja é uma gestão de pessoas, né? Então, a gente trabalha com pessoas e o objetivo nosso, como pastor, é levar as almas até o céu. Como dizia o saudoso pastor Antônio Munhoz, agora entrar no céu depende de cada um. Nós, como pastor, temos que levar elas até a porta do céu. Exato. Agora, entrar, é lógico, depende de cada um, né?
Mas como gestão de pastor, trabalho com pessoas, temos que entender a cada um, né, a sua personalidade, né? Temos que entender a maturidade de cada um. Então a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar com as pessoas hoje, que às vezes que falta é a percepção de cada detalhe para que você possa trabalhar com a gestão de pessoas. Poder entender, né, a personalidade de cada pessoa para que você possa juntar elas e trazer para um convívio, né, para que esteja ali junto, adorando a Deus, participando a Deus, com muito cuidado para não perder nenhuma alma, porque a alma é preciosa para Jesus. Então eu, como pastor, eu tenho assim essa grande preocupação, né? Grande preocupação com a igreja, que afinal de contas a igreja não é do pastor, né? A igreja é do sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos cuidando do rebanho do Senhor, né? E a Bíblia nos diz que cada pastor há de prestar conta diante de Deus por aquele rebanho que ele está tomando conta, né? Então, como pastor, irmão, eu creio que é bom, é uma dádiva de Deus, é maravilhoso. Tem os problemas, mas quando temos problemas, a gente busca Deus para resolver cada situação da melhor maneira possível, para que tudo chegue em um consenso, para que todos juntos possam servir a Deus. Então, eu gosto do trabalho, né? Desde meu presbitério, eu já venho trabalhando como segundo pastor da igreja, né? Depois assumi evangelista, também fiquei um bom tempo como segundo pastor da igreja. E faz 10 anos que eu estou pastoreando, evangelista pastor, né? Fui pastoreando ali e tenho aprendido muito com os irmãos, com a igreja. Então eu gosto desse trabalho maravilhoso e Deus tem nos abençoado ali até aqui. Glória a Deus. Porque a diferença é que tem pessoas, a gente percebe que tem pessoas, tem pastores e pastores, né? Tem pastores que fazem como se fosse uma obrigação, né? Não que não seja uma obrigação, mas quando a pessoa faz por amor, se torna o trabalho, vamos dizer assim, prazeroso, né? Prazeroso. Tanto é bom para as ovelhas como para o pastor que está ali na frente do trabalho, né? Percebe que tem alguns que sofrem porque ele segue o caminho apenas da obrigação, né, pessoal? E passa a dificuldade. História difícil, porque Isso. aí você não sente na direção de Deus. Às vezes, quando eu saio de casa, eu falo para o Espírito Santo de Deus, dirija o culto, né? Que eu seja somente um instrumento na casa do Senhor. É isso que é importante, né, pastor? Quando a pessoa não entende isso, ela acaba pagando um preço caro, porque ela não consegue se conectar com Deus e fica só em cima da obrigação. E temos que estar conectado e fazer com amor, com prazer, com carinho, porque você está cuidando da obra de Deus, está cuidando do rebanho de Deus. É coisa maravilhosa, né? Você está cuidando de um bem precioso de alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora uma pergunta escatológica, eu sei que essa pergunta é uma pergunta grande para responder, mas ao mesmo tempo é necessária. Por exemplo, a besta e o anticristo. Na opinião do pastor, nesse assunto complexo e importante, estamos caminhando para isso, né? A gente entende que estamos caminhando para isso, para se cumprir as escrituras, né? Que vai se levantar futuramente o anticristo e, consequentemente, também a besta que anda com a mão dada no trem ruim, né? Os dois faz parte do mesmo balaio, né? Do mal. E a opinião do pastor escatologicamente sobre esse assunto. Estamos bem perto. O que o pastor tem a visão sobre esse assunto da escatologia, que nos últimos dias, que é muito importante, né, pastor? No meu ponto de vista, e também de acordo com a Sagrada Escritura, pelo todo o cenário que nós estamos vendo hoje, né? Sim. O cenário que está montado, nós estamos vendo que esse cenário que está sendo montado, um palco, vamos dizer assim, para que o anticristo ele venha a reinar. E se nós olharmos para o mundo inteiro e baseado na Sagrada Escritura, nós vamos vendo que tudo está aparelhando para que esse algo venha acontecer.
Aí você vai perguntar, mas isso não tem como evitar? Não tem. Não tem, né? Não tem porque a Sagrada Escritura, ela está registrada no Apocalipse que a besta e os falsos profetas, o anticristo, ele vai aparecer. Mas para ele aparecer, ele tem que montar uma estratégia, porque ele não pode pegar o povo de surpresa. É. Ele vai ter que pegar que forma? Devagarzinho. O Exatamente. povo vai se acostumando, né? Exatamente. Com as coisas que vão sendo implantadas. E de tempos para cá, tempos modernos, né, principalmente da mídia e a tecnologia que hoje está muito avançada, querendo ou não querendo, vai levando as pessoas a um filamento, Sim. né, tipo de um funil, que você é obrigado a entrar no sistema. E o sistema hoje ele está muito restrito e vai cada dia mais fechando mais, preparando-se um caminho para o anticristo, para que ele possa implantar as suas regras e começar a reinar. Então eu vejo que nós não estamos muito longe, né? Estamos bem próximos, né, do caminho desse caminho aí do anticristo, né? Montar esse cenário, mas juntamente com a besta, esses falsos profetas, que posteriormente, depois do arrebatamento da igreja, porque a palavra de Deus também diz que a igreja não passará por a grande tribulação, né? Exatamente. Ela vai passar pelos princípios de dor, quer dizer, esses ajustes aí, né, Sim, que sim. vai ter, Sim. né? Então nós vamos passar muitas vezes por esses ajustes aí, mas como verdadeiro cristão, quando chegar mesmo para implantar o anticristo, a igreja do Senhor Jesus, ela não estará aqui porque ela não passará pela grande tribulação. É interessante o que o pastor falou aqui, que a gente percebe, pastor, que essa tríade maligna, né? A tríade maligna, que é a besta, o anticristo e o falso profeta, e o mais interessante, que o falso profeta já tem se levantado, não no Apocalipse, mas já tem muitos por aí. Já tem. E percebe que tem muitos por aí que se fazem falso profeta, e eu estava meditando outro dia, meditando e assistindo, né, um vídeo, né? Pequeno vídeo que colocaram, uma pessoa colocou, não lembro qual é o nome dela, e uma suposta pastora, né? Assim como tem pastora, tem pastor também. Mas nesse caso é uma suposta pastora que, olha só o movimento que ela fazia. As pessoas ficavam numa fila, olha o falso profeta. E ela, com uma espadinha, olha só, espadinha amarrada na cintura, e ela ia passando, ficava de frente da pessoa, apontava a espada para a pessoa caía. É. E fazia isso com várias pessoas. Só caía, levantava, e agora, no final, isso não levava a lugar nenhum, porque não tem nenhuma base bíblica isso. Não existe. A espada que nós entendemos, a espada é a palavra de Deus, a espada espiritual, que é a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Mestre. Então, é cada coisa que inventa, pastor. Então nós vemos que não existe nenhuma base bíblica e aí são falsos enganadores que vêm, Exato. né, e atraem muitas pessoas e essas pessoas não têm base bíblica. Muitos adivinhando RG, cor de roupa e tudo mais. Então nós vemos que não tem nenhuma base bíblica sobre isso aí. Deus não está preocupado com isso aí. Deus está preocupado com a salvação das almas. Exato. Exato, se tiver alguma pessoa que esteja possesso, coisa, no nome do Senhor Jesus, ela é expulso, mas o nosso objetivo é ganhar a alma para Jesus, não ficar fazendo alguém cair, alguém levantar, alguém daqui, de lá. Não, nosso objetivo é pregar a palavra de Deus e dizer que Jesus salva, liberta, cura, né? E vem buscar uma igreja para levar para o céu, uma igreja sadia, né? Igreja genuína, né? Percebe-se que foi o que Paulo falou, né, pastor? Que nos últimos dias ia amontoar comichão os ouvidos dessas pessoas e elas arrumarão para si mestres ao gosto delas, né? Sim. E falam o que elas querem ouvir, né? Tem até os coach da vida, né? Tem uns que só falam o que a pessoa quer ouvir, só para agradar o coração. Exatamente. Está cheio de pessoas assim que está aí fantasiando, né? Exato. Fantasiando e vai mascarando. Esses são fácil de ser pego Exato. pelos falsos profetas, pela besta, né? Aí vai ser Porque fácil. o anticristo, porque ele vai acabar se ajuntando ele, porque ele vai ter uma aparência Não é? que vai enganar todos, praticamente.
Então, esses são mais vulneráveis, Esse aí vai ser pego logo de primeira, né, de pastor? primeiro. De primeira. É. E a gente vê que está convergindo para isso. Também outra coisa que vai convergir logo na frente, a união de todas as moedas, né, até se transformar numa moeda só. Vê que cada país está ajeitando a sua moeda digital. Sim, A gente sabe que isso virá, porque como que o inimigo vai ter lá na frente o controle? Ele precisará ele precisa de uma moeda de só. uma ferramenta, de uma moeda só. Essa ferramenta está O aí. Apocalipse fala que nem compra e nem vende. Faz nada, né? E uma das coisas que me chama muita atenção, você Uhum. falando da moeda, Sim, o que o ser humano quer? Ele quer comodidade. exatamente. Ele não quer saber de sair daqui e ter que ir lá num banco pagar uma conta. Ele quer comodidade, ele quer estar aqui dentro e pagar a sua conta. Cômodo, né? Né? Ele quer estar no cômodo, ele quer estar acomodado. Acomodado. Ele quer tudo ter em volta dele, ele não quer mais nenhum sacrifício para fazer. Então, é onde Facilidade, né? a facilidade acaba levando você ao direcionado para o anticristo, né? Exatamente. É por isso que nós temos que ficar atento, né, na palavra de Deus e observando que tudo isso está trazendo para que o anticristo se manifeste. Tudo isso para se cumprir a palavra de Deus, né? E no final ia ser assim, não tem ponto correr. Haverá uma só moeda, né? Sim, O inimigo, lá na frente, o anticristo vai usar isso em benefício próprio dele. benefício próprio. Então, Tem o controle de tudo, né? exatamente. Tem o controle na mão. Porque a finalidade do anticristo é ter o controle desse mundo nas suas mãos. Né? 100%, né? Porque agora a igreja é a resistência do inimigo, né? A igreja faz resistência contra o inimigo e o seu espírito maligno. Quando a igreja não estiver mais aqui, Aí, eu costumo dizer que a igreja, hoje, ele é o freio. exato. É o freio para que o anticristo não se manifeste. Então, mas quando a igreja for tirada da terra, então esse pé do freio será tirado. Aí o anticristo Aí ele vai deitar e rolar, né? ele entra. Fazer o que bem entender, né? É o que nós estamos vendo e observando, né? O fim está cada dia mais se aproximando, né? E isso faz com que nós, servos de Deus, povo de Deus, não temos que permanecer mais firme com o Senhor, não se afastar, ficar firme, porque é isso que o Senhor espera de nós nos outros dias, né? Quantos que vê tudo isso, quantos crentes vê tudo isso e fica com medo? Mas é um crente que não está na palavra de Deus, crente que está longe, desvinculado da palavra, crente que está na palavra não fica com medo, Não fica com medo. ele tem esperança. Nós, eu sempre falo assim para os irmãos que nós Sim. que somos verdadeiros cristãos, quando vemos esses acontecimentos, essas coisas que estão acontecendo nos dias atuais, e vendo aí iminente, né, a volta de Jesus, a manifestação do anticristo, nós devemos alegrar porque sabemos que a volta do Senhor está próximo, né? Próximo. Então a saída da igreja da terra, ela está mais próxima do que nunca. Eu estava até lendo um texto de Mateus que fala sobre assim como foi nos dias de Noé, Exato. assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Aonde o povo estava despercebido, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca com seus filhos, e a Bíblia diz que fechou-se as portas, né? Deus veio e fechou a porta. Assim também, né, será no dia da volta do Senhor Jesus. Nós estamos anunciando a palavra de Deus, falando Exato. do amor de Jesus, mas porém, o povo não quer ouvir, né? Não quer ouvir a palavra. É interessante, pastor, se a gente analisar bem, só salvou 8 pessoas, né? São muitas pessoas. Só 8 pessoas. Noé e sua família. Olha só, no mundo que estava, tinha muita gente, galera. Mas aquela história, né? Como nunca tinha chovido, nunca havia caído água do céu, só o vale que molhava a terra, o pessoal não acreditou nele. Sim, Vai chover nada. Né? O pregador pregando, 120 anos, né? Pregando 120 ali, anos. vai Noé chover pregando a e palavra. construindo aquela arca, e o povo com certeza zombando dele, né? Aí, ó, maluco, o velhinho tava louco já, tá gagá, né? Mas ele estava anunciando, né? Pregando o Evangelho. Isso nos mostra, eu começo a comparar ali Noé. Eu imagino as afrontas que Noé, né? Como o senhor disse aí, né? Passou, o povo. E até, talvez até a família. Pai, mas é bom barato isso aí, né? Os filhos ali. Já Tá vendo o povo zombando de nós? já 100 nada anos aí, nada aconteceu. O senhor não tá louco da cabeça?
Mas Noé Tem estava certeza? ouvindo a voz de Deus. É. Isso, pastor, acontece nos dias de hoje. Sim. Né? Às vezes, quantas pessoas É. chegam e falam assim, mas quanto tempo você é crente, pai? Então, Você não muda de vida, sua vida continua a mesma, você Pois continua é. batendo o mesmo martelo aí, o mesmo prego, só que não. né? É, E você continua nessa mesma fé aí. exato. Então, e esse Jesus seu não veio ainda, né? Olha aí. Mas tem um dia certo, no momento certo, Exatamente, Jesus na hora ele vem dele, buscar né? a sua igreja, porque essa promessa ele deixou lá em João, capítulo 14, né? Ele vai preparar a morada e vai Orado, voltar. e vem buscar para que onde Ele estiver, esteja nós nós também, né? Maravilha. Esse é o nosso objetivo, que nós devemos A afirmar. maior promessa do mestre para nós. Né? Que É a bem. promessa de Deus. Glória a Deus. Queria agradecer o pastor por ter participado e também o pastor deixar a sua consideração final aqui, deixar uma palavra para os ouvintes, para os irmãos. E também, se o pastor lembrar também, qual foi o momento mais difícil que o pastor passou, falou assim, olha, essa agora, só Jesus mesmo para me passar, né? Essa é uma pergunta que sempre a gente faz. Ou seja, a prova, tem pessoa que passa, sempre passa a prova, a gente passa a prova. Mas tem prova que a gente pensa assim, nossa, essa daqui realmente, se o Senhor não der graça, eu não consigo passar. Teve alguma ou não teve, nesse sentido, ou não? Assim, Muito forte, né? assim, tivemos alguns casos, assim, mas nós tive, assim, uma depressão com a minha filha, né? Mais Olha aí. velha. E a gente fica preocupado, fala, meu Deus, será que vamos vencer, né? Esta guerra, Cuidado, né? mas sempre não desistindo da fé, Exato. orando, buscando a Deus, né? E depois Deus nos deu vitória, né? Graças a Deus. Deus nos abençoou poderosamente, né? Nós está bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus que parece que quando a gente está num momento que parece que não vamos ver saída, mas de repente Jesus abre as portas e Deus abençoe, Deus nos dá graça, né? Para continuar vivendo e louvo a Deus, né? Tem a minha esposa, né? A irmã Vilma, juntamente desse matrimônio tem as duas filhas, que a Aline e a Lenice, são umas bênçãos na minha vida, né? Eu louvo a Deus pelas minhas duas filhas que Deus me deu desse matrimônio e Deus tem nos abençoado. Então, lutas, problemas, às vezes sempre acontece, né, na vida cristã, né? Faz parte, né? Porque eu sempre olho para aquele hino lá, né, o Pregador de Rosa, né? Pregador de rosa. Então, mediante aquela rosa tão bonita, maravilhosa, mas naquele talo tem os espinhos para você chegar até nela. Mas quando você chega na rosa, aquele perfume, né, ela exala, assim é a vida do crente com Jesus, né? Os espinhos ficando para trás, mas o aroma e a rosa está na sua mão. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Maravilha, pastor. Qual palavra assim, o pastor deixaria para os nossos amigos, ouvintes, né? Então, eu quero deixar uma palavra que está aqui em Apocalipse, né? Sim. Ele é muito importante, já que nós falamos eminente de Jesus, da nossa salvação em Cristo Jesus, a importância da vida do crente, né? Sim. Eu quero deixar aqui uma palavra aos ouvintes, que Deus, Apocalipse capítulo 3, né? Que nos diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, riscarei o nome do seu livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então essa palavra, ela nos traz, né, uma importância muito importante. Então, a que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer. E se nós formos lá para esse mesmo capítulo, versículo 11, ele também nos vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então essa importância para nós, cristãos, para aqueles que não que têm desejo de aceitar a Cristo como Salvador, essa importância é de permanecer fiel a Deus. Ter os seus nomes escritos no livro da vida, para que jamais seja apagado. Né? E a importância diz que
Ele diz que eis que venho. Jesus, ele vem buscar o seu povo. Que povo é esse? Um povo zeloso, um povo de boas obras. Um povo que serve a Deus. Um povo que deixou esse mundo de pecado para servir a Deus. Deixou a consciência do mundo para servir a Deus. E a importância é de que ele vem sem demora. Ele vem sem demora. Então ele pede para guardar o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém roube a tua coroa. Nós temos a nossa coroa garantida pelo Senhor lá no céu. Mas, porém, o inimigo, ele quer roubar esta coroa que está nos garantindo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele luta dia e noite. Você que é cristão, você que serve a Deus, as dificuldades da vida, pastor, Exato. vem para que você desista da sua caminhada. Porque a coroa é a coisa mais importante que tem na vida de um cristão. Eu me lembro que, me parece que os reis, quando perdiam a guerra, a primeira coisa que fazia era alguém roubar a sua coroa. Ele perdia a coroa. Né? Exato. Assim também é para aquele que desiste da sua caminhada. Verdade. Né? Mas a palavra de Deus, ela vem para nós. Né? Eis que venho sem demora. Jesus está dizendo, eu venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? E ele disse, olha, aquele que vencer, não é o que foi vencido, é aquele que vencer, eu farei, né, coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, né, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, né, e também o seu novo nome. Coisa maravilhosa, né? Quando nós temos assim a presença de Deus, a certeza, e o que Deus preparou para nós. Já pensou ser coluna do templo? Deus, ter o seu nome escrito lá, né? Na nova Jerusalém celestial. Que coisa maravilhosa para todo cristão, né? Para que nós que servimos a Deus, Glória a Deus. devemos buscar. E eu faço um convite a todos que nos ouvirem nesta live, né? Que você não desista da sua caminhada. Não desista da sua carreira. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, volta para os pés de Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, né? E Exato. procure a reconciliar com Jesus. Você que já foi crente, muitas vezes se afastou dos caminhos do Senhor. Então, Jesus está esperando nós lá para entregar na nossa mão aquilo que nós já temos, a nossa coroa garantida, né? Glória Por a Deus. Deus. Nós louvamos a Deus por esse momento, né? Que Deus continue abençoando poderosamente ao pastor Lázaro, né? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Glória a Deus. E esse trabalho maravilhoso para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Sou agradecido a Deus por tudo quanto Deus tem feito na minha vida. Maravilha, pastor. Eu que agradeço de coração. E o pastor falou algo interessante, né? E a Bíblia diz que lá naquele dia nós teremos um novo nome. Novo nome. Não vai ser o nosso nome. Meu nome vai ser Lázaro, Temos um não novo vai ser nome. Almir, enfim. Vai ser um outro nome que só vai saber quem receber a Quem pedrinha. receber a pedrinha. Pedrinha branca como seu nome. Então esse é um dos presentes que o salvo vai receber. Vai ter muito mais presente aquele que está firme com o mestre, além da salvação, do que aqueles que se afastaram Se afastar. e vai os outros conquistar as coisas que tem aqui nesse mundo, se alegrar com o mundo, fazer aquilo que o mundo oferece, porém perderão Irá. tudo isso, né? Tudo isso. Além de entrar na Nova Jerusalém, enfim, tantas coisas que vão perder de bom, né? Para aquele que ficar até o fim. Infelizmente, é a proposta que Deus deixou, né? Quer seguir por esse caminho, beleza. Se não quiser, tem o outro caminho Tem também, outro caminho, mas é um caminho que leva à perdição. leva a perdição. Glória a Não Deus. podemos, né, desistir Jamais. de forma nenhuma. Não. É permanecer firme, né, pastor? Sim. Maravilha. Uma bênção, uma honra. Agradeço o pastor por ter tirado um tempinho e vindo aqui nesse podcast, contar um pouquinho da experiência que o pastor teve, da vida do pastor. Lógico que num podcast não tem como contar Não. tudo. É muita coisa, né? Mas um pouquinho, né? Já é maravilhoso, né? Já faz a gente já aguçar a nossa fé e seguir em frente, né? O pastor é uma pessoa que tem referência, serve de referência espiritual para nós também. O homem de Deus está firme ali,
É Conjunto de Trabalhadores, né? Os trabalhadores. E uma benção, fui várias vezes ali. É uma igreja abençoada, os irmãos estão ali buscando a Deus. Isso é importante. Então você que está ouvindo, assistindo, meu irmão, se está fraco, peça força a Deus, volte para Jesus. Não espere você ficar forte, você não vai voltar nunca. Vá fraco mesmo. Ah, eu estou com vício, vai lá, que Deus vai te libertar. Deus o liberta. Não é o homem, Ele não é liberta. o pastor, é Jesus. Jesus. Mas você tem que vir até ele. E onde ele está, né? É. Ele está lá na igreja. Ele está lá no templo, né? Essa conversa dos engrejados, né, pastor? É, Fala, não precisa congregar, não. Essa conversa é boba. Temos Essa que estar conversa do junto. inimigo, né? Enganos. Né? Tá engano. Porque, olha só, o desengrejado, ele nem membro é, porque ele se desvincula da igreja, né? E ainda que seja, que ainda que fosse, seria um membro desmembrado. Porque só vai tornar a igreja plena, completa, quando está junto, né? Tudo junto. Então, junto é uma igreja. Cada um membro forma essa igreja. Separado é apenas membro. Apenas um membro. E um membro fora do corpo, ele morre. Ele vai morrer, exatamente. Porque nós temos um corpo. Se olhar para o nosso corpo, né? Se tirar o Se braço, tirar o tirar a mão, braço, vai jogar morrer. fora, ele vai morrer. Vai Fica secar, fora do corpo. apodrecer e Então, morre. ele tem que estar no corpo. É um conjunto para adorar a Deus. Então, isso é Exatamente. muito importante, né? Não tem essa conversa aí. Eu quero deixar até o endereço da igreja, né? Faça isso, Ali no maravilha. Conjunto dos Glória a Deus. Trabalhadores, né? Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Amadeus Tortelli, 383, Igreja Glória a Deus. Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Temo como meu pastor, né? Pastor José Cláudio Munhoz, né? E que Deus continue sempre abençoando. Nós somos abençoados por Deus e nós louvamos a Deus ali. Então, convido, né, os irmãos para estar ali adorando a Deus. Né? Como o pastor já disse, não tem problema, tá com vício, né? Deus Tem liberta. problema, vem lá, Jesus liberta. Ele está ali, né? Para libertar. Né? Ali nós temos o hospital que é o pronto-socorro, né? Exatamente. E a igreja é o socorro pronto. Jesus Glória, já está ali verdade. para resolver, né, a Exatamente. situação, né? Exato. Então, louvamos a Deus por isso. Glória a Deus. Não pode esquecer, pastor, os dias de culto e horário. Aos dias de culto, né? Muito bem, aos Exato. dias de culto. Nossos cultos ali, aos domingos, das 18 horas às 20 horas. Nas quarta-feiras, das 19h30 às 21 horas. Na sexta-feira também, 19h30 às 21 horas. Glória, No sábado, nós temos culto, segundo sábado do mês, culto de Santa Ceia. glória a Deus. E nossos cultos começam ali às 18 horas, às 20 horas também. Então, Maravilha. nossos cultos ali, isso tem sido uma bênção de Deus. Eu quero agradecer, um grande abraço aos irmãos ali do Conjunto Trabalhador, toda a igreja, né, toda a Nossa, congregação que estiver nos assistindo. Que Deus abençoe poderosamente aos irmãos que têm nos ajudado ali em oração. Maravilha. A igreja tem me ajudado em oração, eu, minha esposa, minha família. Importante, né, pastor? Então eu quero agradecer aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queria, para chegar aos final, né? Finalmente, ao fim, né? Desse podcast, queria agradecer o pastor mais uma vez, agradecer ao nosso amigo irmão Pedro Ramos, que a gente considera muito, né? Que é o tio do pastor, que carinhosamente eu brinco, chamo de reverendo Pedro Ramos, né? Por idade e por experiência, né? Tem sabedoria, Sim. muita sabedoria. Homem de Deus. E também agradecer por ele que fez essa ligação, né? Ele com um dia que chegou e falou, ó, vamos lá na igreja lá do meu sobrinho, pastor Almir. Eu falei, mas quem que é? Ele falou, é assim, assim, vamos lá. Eu falei, fomos, conhecemos o homem de Deus, a bênção de Deus. E é maravilhoso, né? Ter amigos bons assim, como o Pedro Ramos, como o pastor Almir e tantos outros, né? Do Ministério da Assembleia de Deus e de outros ministérios também. Mas, no caso do nosso, na Assembleia de Deus, o qual nós congregamos e damos glória a Deus, porque Deus tem nos ajudado, né, a seguir e a prosseguir na presença de Deus. Muito Sim. obrigado, pastor, pelo ter agradeço. aceitado o convite, ter vindo, né? Deus abençoe o pastor, a família, enfim, a igreja lá, que é uma bênção de Deus. E terminar orando, né? Agradecendo a Deus Vamos orar. por esse podcast. Gostaria que o pastor Isso, orasse. agradecemos a Deus, né, por Em nome tudo de que Jesus. Deus tem feito por nós. Né? Quero Maravilha. agradecer imensamente ao pastor Lázaro, a sua esposa, Eu né? agradeço. Que Deus continue sempre abençoando Amém. o seu trabalho, né? E também o nosso irmão Pedro Ramo, meu tio, que a qual tem apresentado, não o senhor, mas várias pessoas que eu tenho conhecido através dele, né? Glória a E Deus. continuamos sempre orando por ele, né? Pela saúde Sim, dele, Sim, né? Que Deus continue sempre abençoando a vida dele grande Deus. e nunca desistir, né? Da sua caminhada, tá sempre firme, né? Louvando a Deus, Tá incentivando firme. as outras pessoas, né? A servir a Jesus. Então nós vamos orar Glória a Deus. neste momento agradecendo a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu grande e eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor,
pela bondade, santa e misericórdia do Senhor para conosco, meu Deus. Que o Senhor continue nos dando força, graça, Senhor. Abençoando, Senhor, o pastor Lázaro, Senhor, com esse trabalho maravilhoso. Que possa alcançar muitas almas, muitas vidas para o reino do Senhor. Querido Deus e Pai soberano que estás no céu, abençoa teus filhos, Senhor. Neste momento, todos aqueles que nos estão assistindo, meu Pai, evangélico, não evangélico, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, tocar no coração de cada um, Senhor. Eu te peço as tuas bênçãos santa e maravilhosa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus nessa tarde, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queria agradecer a todos os irmãos aí simpatizando do nosso canal. Deus abençoe grandemente a todos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Ficam na paz. Eu sempre digo uma frase em hebraico, Shalom Lahem, que significa a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, né? Que Deus venha abençoar grandemente vocês. E ajude nós aí, compartilhe, se inscreva no canal se gostar. E é uma honra tê-los aqui. Eu tenho certeza que Deus vai somar na vida de vocês a cada dia mais, usando pessoas como o pastor Almir e outros que passarão por aqui e Deus vai usar grandemente. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.